Boa tarde a quem nos acompanha. Eu sou o Fábio Ferraz e, em nome da professora Wanda Günther, coordenadora geral do Centro de Síntese USP Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, e em nome da professora Roseli Lopes, diretora do IEA, eu tenho o imenso prazer de dar início ao lançamento do programa CEURS São Paulo para a região administrativa de São José do Rio Preto. Programa CEUR São Paulo, Capacitação e Estudos Urbanos e Regionais para a Sustentabilidade, é resultante da parceria entre o EA, USP, com a Universidade Federal de Santa Catarina. A proposta do CEUR São Paulo é promover a municipalização do desenvolvimento sustentável por meio de cursos online de curta duração sobre temas estratégicos para o desenvolvimento sustentável dos municípios. Bem, antes de mais nada, possíveis e bem-vindas perguntas, elas poderão ser encaminhadas por e-mail no iearesponde@usp.br, que está visível na tela, ou diretamente no chat do YouTube. E deixamos para o final para respondê-las. Bom, sem me demorar, eu convido o professor Arlindo Felipe Júnior, que é professor sênior do IEA, professor titular da Faculdade de Saúde Pública da USP, líder do grupo de pesquisa Experimentações Urbanas na Perspectiva de Novas Ideias e Soluções Sustentáveis para as Cidades, e atualmente é chefe de gabinete da reitoria da USP. Professor Arlindo participou da idealização do seu URSS Nacional e pode nos contar um pouco da história pregressa dessa iniciativa. Muito boa tarde a todos. Obrigado pela abertura desse espaço para comentar sobre isso que está, nesse momento, sendo apresentado e caracterizar que toda essa atividade ela surge de uma proposta colocada pelo professor Paulo Saldiva, então diretor do Instituto de Estudos Avançados, e que foi abraçado pelos diretores que se seguiram, o professor Ari Plonsky e, atualmente, a professora Roseli de Deus Lopes, como diretora do IEA, e, ao mesmo tempo que a ideia de desenvolver um centro de síntese sobre as cidades, sobre a gestão, planejamento, atividades relacionadas ao desenvolvimento urbano e, principalmente, com as preocupações em relação às cidades do país e os municípios que poderiam, então, a partir dessa abordagem, ter como característica justamente o seu desenvolvimento baseado nos objetivos de sustentabilidade colocados pela ONU na sua Agenda 2030. No momento, então, que o IEA abraçou essa causa, o Centro de Síntese USP Cidades Globais foi institucionalizado no âmbito do Instituto de Estudos Avançados e, como tal, tem na sua coordenação, na parte institucional, o professor Marcos Buqueride, que também é vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados, mas tem na coordenação acadêmica, que desenvolve todas essas ações, a professora Wanda Risso-Günther e o professor Tadeu Fabrício Malheiros como seu adjunto. E, para o desenvolvimento desse programa Municípios Sustentáveis, vem contando com o concurso e com a experiência do nosso querido Marcelo Schweire, responsável por, naturalmente, costurar aquelas questões que dizem respeito a levar para o terreno da ação política aquele conhecimento que a universidade desenvolve por meio dos seus professores, que são supervisores de pós-docs que estão no programa, e com esses pós-docs profissionais que, além de trazer o seu conhecimento para o centro de síntese, também desenvolve novos conhecimentos e, a partir do seu pós-doutorado, durante o período colocado dentro dos editais, também desenvolve-se de forma profissional, que poderão ser naturalmente chamados à ação pelas municipalidades que desejarem e quiserem implementar as suas ações, contando, portanto, com esses profissionais. Acho importante destacar aqui o papel
de grande relevância do professor Roberto Pacheco, que foi quem capitaneou e liderou o processo de desenvolver o Centro de Capacitação e Estudos Urbanos e Regionais para a Sustentabilidade dos Municípios, o CEURS, que, neste momento, faz parte desse movimento do Centro de Síntese USP Cidades Globais, por meio do Centro de Síntese Cidades Globais. E, nesse aspecto, lembrar que pessoas significativas fizeram com que isso se tornasse realidade, e acredito eu, não querendo falar, dar spoiler em relação a outras falas, mas não poderia deixar de registrar que essa ideia foi abraçada de forma bastante poderosa pela nossa doutora Ângela Min, que, enquanto prefeita de Florianópolis por 2 gestões e deputada federal, onde também coordenou a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara de Deputados, e que, ao abraçar isso, colocou, inclusive, uma emenda parlamentar federal para o desenvolvimento disso no estado de Santa Catarina. Esse registro é muito importante porque, no momento em que nós temos, como agora está acontecendo, teremos também o desenvolvimento agora do CEURS, na região de São José do Rio Preto, capitaneado aqui por uma emenda parlamentar do deputado Valdomiro Lopes Filho, que também foi prefeito e também é deputado estadual, e que, na sua visão política, colocou a relevância do desenvolvimento dessas ações. Quero destacar que sempre foi significativo contar com 2 pessoas ao longo desse tempo. A professora Janina Onuki, que tem dado um suporte no desenvolvimento do próprio programa Municípios Sustentáveis do Centro de Síntese, e que traz, com a sua visão política, uma orientação segura, dando a possibilidade de podermos avançar, levando o conhecimento científico, levando o conhecimento daquilo que poderá ser aplicado na prática a essas instâncias. A todos os colegas que nós poderíamos aqui registrar na presença desde o primeiro momento, quero também agradecer muito a participação sempre do professor Gautier, que esteve desde a primeira hora com o professor Pacheco, e com a liderança já falada do professor Pacheco, levou a bom termo todo esse processo. Eu imagino que esse programa, com essa atividade que se inicia hoje, trará possibilidades reais de que todos os municípios brasileiros possam gradualmente, a partir da experiência de Santa Catarina e a partir da experiência de São Paulo, possam agregar aquilo que será a formação de profissionais das prefeituras, profissionais das câmaras de vereadores e profissionais e ativistas relacionados às organizações da sociedade civil que têm atuação nos municípios, no terreno do planejamento urbano, no terreno da gestão urbana e, aqui no caso especificamente, levando em consideração a questão da sustentabilidade e, dentro deles, de fato, utilizando como norte os objetivos do desenvolvimento sustentável. A todos os professores das nossas 2 universidades que estão nessa verdadeira empreitada e nesse projeto tão bonito, desejo um sucesso imenso a todas essas atividades e torcendo para que, de fato, transformações venham a se realizar a partir do momento que essa atividade, essa formação e a competência com que os CEUs vêm sendo desenvolvidos tragam a condição de que essa competência seja levada a efeito em todos os nossos municípios aqui do estado de São Paulo, do estado de Santa Catarina e ampliando-se para outras regiões do país. Portanto, com os cumprimentos trazidos aqui pelo gabinete do reitor da Universidade de São Paulo, saudar a todos os professores, a todos aqueles que vão participar do programa e agradecer ao deputado
Valdomiro Lopes Filho, a sua iniciativa, o seu apoio e, principalmente, a realização dessa grande atividade. Muito obrigado pela atenção de vocês e que tenhamos um excelente programa e que esse programa produza os resultados necessários para o desenvolvimento do país. Obrigado, professor. O deputado Valdomiro Lopes Filho, como acabou de citar o professor Arlindo, ele é médico, membro titular da Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação. Ele está no seu quarto mandato de deputado estadual, já foi vereador e prefeito de São José do Rio Preto e é um defensor da pauta de saúde pública de qualidade. Ele, infelizmente, não pode estar presente por conta de um processo de recuperação e tratamento de saúde, mas ele nos enviou uma carta e eu peço que o professor Arlindo, se puder, continue e possa fazer a leitura para nós. Por favor, professor. Muito obrigado, Fábio, e gostaria então de ler aqui o discurso encaminhado pelo deputado Valdomiro Lopes Filho. Discurso para o lançamento do programa SEUR São Paulo. Peço ao professor Arlindo Felipe Júnior, chefe de gabinete da reitoria da USP, que leia a seguir minha saudação aos senhores e às senhoras presentes. Por orientação médica, não poderei participar hoje do lançamento do programa SEURS, Capacitação e Estudos Urbanos Regionais para a Sustentabilidade, uma parceria entre o Instituto de Estudos Avançados da USP e a Universidade Federal de Santa Catarina. Primeiro, quero destacar e prestar uma homenagem especial à USP, instituição que é um verdadeiro patrimônio do povo paulista e brasileiro. A USP é sinônimo de excelência, pesquisa e compromisso público. Sua capacidade de unir ciência, formação e impacto social faz dela uma das maiores forças transformadoras do nosso país. O SEUR São Paulo chega com uma proposta inovadora: fortalecer as capacidades locais para o desenvolvimento sustentável, promovendo a municipalização da Agenda 2030 e oferecendo ferramentas para que nossos municípios possam construir um futuro mais equilibrado, inclusivo e sustentável. Os cursos oferecidos, todos eles gratuitos e online, abordam temas essenciais como economia circular, resíduos sólidos, saneamento básico, infraestrutura verde, turismo sustentável, inovação, saúde da mulher e qualidade de vida, além do esporte e o lazer. São áreas estratégicas que refletem os principais desafios do nosso tempo. Tenho orgulho de ter destinado uma emenda parlamentar, orçamentária que tornou possível trazer o SEUR São Paulo para o estado de São Paulo. Essa iniciativa representa um investimento direto no capital humano, um investimento direto nas lideranças locais, nos gestores públicos e nos cidadãos comprometidos com o desenvolvimento de suas cidades. O Brasil é um país de dimensões continentais e sabemos que os grandes avanços nascem sempre no município. Quando capacitamos nossos gestores e nossas comunidades, fortalecemos a base e damos vida ao desenvolvimento nacional. A todos os parceiros, educadores, técnicos, deixo o meu reconhecimento e aos alunos que estarão conosco nesta jornada, o meu incentivo. Que este programa inspire uma nova forma de pensar as políticas públicas, mais integradas, mais sustentáveis e mais humanas. Muito obrigado e parabéns a todos que acreditam que o desenvolvimento sustentável começa no município e transforma o país. Viva o SEUR São Paulo! Viva a parceria entre ciência, gestão pública e cidadania. Deputado Valdomiro Lopes Filho, signatário desse discurso. Muito obrigado, professor, pela leitura e nós agradecemos pela mensagem, deputado Valdomiro, e todos desejamos pronta recuperação para logo estar conosco nessa iniciativa. Eu agora gostaria de convidar a deputada Ângela Amin
já apresentada pelo professor Arlindo, mas frisando que ela é doutora em Engenharia do Conhecimento pela UFSC, pela Federal de Santa Catarina, e tem um pós-doutorado pela USP. Além de ex-deputada federal, também é ex-deputada estadual pelo seu estado, de Santa Catarina, e ex-prefeita de Florianópolis. Por favor, esteja convidada, deputada. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer, né, o encaminhamento pelo professor Fábio. Um abraço carinhoso ao conterrâneo Manezinho Arlindo Felipe, eu acho que é Manezinho, né? E dizer que a nossa história com Arlindo passa pela Prefeitura Municipal de Florianópolis. Naquela oportunidade, nós tínhamos a obrigação de discutir a Agenda 2030 no município, onde é uma ilha, 52% do seu território de preservação permanente, tendo mangue, praias e, né, todo aquele cuidado necessário, né, para que nós possamos preservar a qualidade de vida da nossa ilha, e ele foi peça fundamental para que nós pudéssemos chegar no documento final. Quando presidi a Comissão de Infraestrutura Urbana na Câmara dos Deputados, ele participou, né, da discussão da política de desenvolvimento urbano local e, sem dúvida, deu, né, uma contribuição fundamental para que nós pudéssemos avançar. E a questão de alguns anos atrás, aí já como deputada federal novamente, né, eu fui procurada pelo professor Arlindo e professor Pacheco para que nós pudéssemos discutir, né, esse trabalho que vem sendo coordenado pela Universidade Federal de Santa Catarina, através do professor Pacheco, mas a dica inicial foi do professor Arlindo, nós não podemos esquecer essa sua participação. E numa discussão na sala do professor Pacheco no Instituto Stella, né, a discussão de como poderia ser financiado esse processo. Aí, imediatamente nós assumimos o compromisso, né, de destinar emendas parlamentares para que viesse a acontecer. O trabalho tem sido realmente muito bem coordenado através do professor Pacheco, o Altier. Nós não podemos esquecer da Mônica, né, que é a peça-chave nesse processo, sob a supervisão do professor Arlindo. Depois da minha não eleição para deputado federal, eu fui procurada aí pelo professor Pacheco para participar das discussões desse projeto. E automaticamente fui algumas vezes à USP, várias reuniões no Instituto Stella, para que esse processo pudesse ter a continuidade necessária, também através de emendas, né, aí através do senador Esperidião Amin. O resultado tem sido bastante positivo. Num momento em que a COP30 discute a questão climática e a questão de sustentabilidade, eu entendo que é um grande presente, né, à nação brasileira o envolvimento da USP. Porque, primeiro, o tamanho da cidade, do estado de Santa Catarina, a credibilidade da USP, para que nós possamos avançar ainda mais e mais municípios do Brasil possam assumir, né, esse trabalho de municipalização e dos cuidados que se faz necessário. Eu entendo que é importante, nós já temos documentos trabalhados e isso deve ser, sem dúvida alguma, divulgado para que mais municípios e mais cidadãos brasileiros, através da educação, possam que a preservação, a sustentabilidade, o meio ambiente, os cuidados, a questão do aquecimento global passa pela atitude de cada um de nós. E isso nós só vamos conseguir através da educação, que é o ponto-chave, né, desse projeto. Por isso eu gostaria mais uma vez de agradecer, né, o envolvimento do professor Arlindo, né, de toda a equipe do Instituto da USP, de Estudos Avançados, que participei de várias discussões lá, antes mesmo de participar desse trabalho, e capitaneado pelo professor Arlindo, professor Fábio e demais integrantes do Instituto, que nós possamos, através do trabalho de coordenação aqui do professor Pacheco, o Altier
e a Mônica a avançar nesse processo de municipalização. Gostaria de cumprimentar a todos os envolvidos e tenho certeza que a sociedade brasileira irá reconhecer o trabalho que vem sendo desenvolvido. Um abraço a todos. Muito obrigado, professora e deputada Ângela Min. Só uma ressalva, eu participo do projeto como um dos pesquisadores de pós-doutorado. Bom, eu gostaria de passar a palavra para o professor Roberto Pacheco, que é professor e pesquisador do Programa de Engenharia e Gestão de Conhecimento da UFSC e coordenador geral do Programa CEURS Nacional. Professor? Boa tarde, professor Fábio. Boa tarde a todos. Prazer realmente redobrado estar aqui hoje. Eu queria cumprimentar o meu amigo de longa data, professor Arlindo, que não é só um amigo, mas também um mestre que nós temos seguido e começou com a deputada Ângela, que eu também cumprimento aqui e agradeço toda a confiança nessa jornada. Acho que posso revelar esse fato lá em 2019, quando o professor Arlindo traz a preocupação com a municipalização da Agenda 2030, com a capacitação municipal brasileira, e nós procuramos, então, deputada Ângela, já concluída com seu doutorado, para levarmos o que podia ser uma possibilidade de união das nossas instituições universitárias. Como formar uma capacitação que levasse aos municípios brasileiros a preocupação com os ODS, com a Agenda 2030. E saímos, né, professor Alino, da sala da deputada bastante confiantes, mas preocupados, porque o que era só um protótipo, ela pediu para ser já um programa nacional, e acho que cabe lembrar hoje também o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e das emendas parlamentares da deputada Ângela, e entre 2020 e 2024, então, o CEURS foi concebido nessa cooperação que envolveu mais universidades, envolveu outras instituições, e nós conseguimos alcançar aí um resultado, né, hoje de 1.300 agentes municipais capacitados em mais de 250 cidades brasileiras. Mas havia essa preocupação de como fazer o CEURS se regionalizar, de o CEURS acontecer também em nível estadual e regional. E não poderia ser melhor do que essa parceria que já iniciou com a USP, porque o CEURS São Paulo não é só uma regionalização, ele é uma ampliação e um aperfeiçoamento gigante para o CEURS, graças a essa parceria fantástica, né, que está acontecendo com os pesquisadores do Centro de Síntese dos Cidades Globais, né? Então, eu cumprimento aí, em nome da professora Débora, do professor Tadeu, o professor Marcelo, o Tchueli, toda a equipe, né, Fábio, todos vocês dos pós-docs que estão conosco, e a nossa equipe aqui na UFSC. Certamente hoje é um dia de muita alegria para nós ver iniciando esse programa, e o agradecimento especial, sim, ao deputado Valdomiro, por ter tido a sensibilidade de compreender que essa capacitação em nível municipal para a região de São José do Rio Preto inicia com eixos estratégicos para a região, mas fica aqui, claro, a grande expectativa é que isso não acontecerá só para a região, vai acontecer sim para todo o país a partir do ano que vem. Esses cursos sim incorporarão a enciclopédia de cursos que o CEURS tem hoje, e esse é o nosso objetivo, né? Eu gostaria só de fazer um comentário final sobre a oportunidade também que o CEURS traz para um compromisso que as universidades têm que ter hoje cada vez maior com a demanda real da sociedade brasileira. Esse talvez seja o maior desafio que nós tenhamos enquanto doutores e pós-doutores, né? Esse alarme é o fim do meu tempo, mas vamos lá. Como que a gente leva esse conteúdo de pesquisa em temáticas estratégicas para P&D à linguagem compreensível e principalmente aplicada por agentes municipais? Então, eu convido aqueles que estão assistindo agora o programa sobre São Paulo imediatamente a se registrarem no programa. O professor Gautier vai mostrar a plataforma, e a partir daí nós vamos encaminhando convites para cursos em temáticas, em eixos, para a sua área de atuação, são muitos, mas ajude-nos a mostrar o que vai acontecer. Cada tema desse, nós temos um compromisso de aplicabilidade, né? Então, como é que ele vai ser trazido para a realidade das cidades? Esse é um compromisso do CEURS que a gente vem seguindo, e certamente agora com essa parceria redobrada com o Centro de Síntese de Cidades Globais e toda a equipe da USP, isso não vai ficar só na sua regionalização estrito sensu, né? Então, nós vamos fazer isso em parceria. E fecho com um anúncio, né, que eu estou autorizado, né, deputada, a fazer. Nós consultamos o Ministério da Ciência e Tecnologia hoje pela manhã,
Nós teremos mais 2 emendas federais, agora dos senadores, pediram a mim, e vamos criar, a partir de 2026, os SEURs Escolas. Então, nós vamos atuar agora um programa também para o ensino municipal e estadual, para as escolas chegarem também no processo de formação para os ODSs e principalmente o desenvolvimento sustentável de forma geral. Então, isso também vai estar na nossa cooperação, que se amplia para o ano que vem. Um prazer, e hoje estamos todos comemorando esse início de caminhada. Obrigado, professor Fábio. Ótima notícia e parabéns a todos envolvidos. Bom, eu gostaria de convidar o professor Tadeu Malheiros para representar o Centro de Síntese do EA USP. Como disse o professor Arlindo, o professor Tadeu é coordenador adjunto, ele é engenheiro civil e ambiental, professor da Faculdade de Saúde Pública, da USP também. Professor? Muito obrigado. Boa tarde a todos. E é um prazer estar participando desse lançamento do programa, fazer parte da estruturação e creio estaremos juntos ao longo da própria implementação e operacionalização do SEUR São Paulo. O Centro de Síntese USP Cidades Globais é parte do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e tem como objetivo estudar as cidades a partir de uma abordagem transdisciplinar, dialogando assim com atores-chave na construção da sustentabilidade. Anualmente, aqui no Centro de Síntese, a gente recebe diversos pós-doutorandos que desenvolvem suas pesquisas sob supervisão de professores da Universidade de São Paulo, com uma perspectiva bastante aplicada e voltada à orientação de melhorias no processo de políticas públicas de tomada de decisão para a melhoria das cidades. Atualmente, a gente está na 8ª turma, aí com mais de uma centena de pesquisadores que passaram aqui, desenvolveram suas pesquisas e hoje fazem parte de uma rede bastante madura, com profissionais dentro de instituições diversas, aí não só acadêmicas, mas a área empresarial, área de governo, e isso fortalece, portanto, uma experiência numa escala, no mínimo, nacional. As pesquisas desenvolvidas por esses pós-doutorandos, né, envolvem diversos aspectos aí na perspectiva das cidades globais e trazem junto também a própria experiência desses pesquisadores que já atuaram em diversos campos relacionados às cidades globais. Um pilar importante aqui do Centro de Síntese USP Cidades Globais é o programa Municípios Sustentáveis, destacando que atualmente está com um grande projeto em parceria com o município de São José dos Campos. O projeto envolve apoio aí na atualização do próprio plano diretor do município, envolve questões de resíduos sólidos, de soluções baseadas na natureza. São várias perspectivas bastante aplicadas para a realidade do município e envolvendo, inclusive, não só os pós-doutorandos, mas outros pesquisadores aí de graduação e dos programas de pós-graduação da Universidade de São Paulo. Dessa forma, nessa perspectiva de atuação do Centro de Síntese, a gente, o grupo, utiliza a ciência no desenvolvimento colaborativo de soluções inovadoras para os contextos que são complexos, que desafiam os nossos municípios. Nessa perspectiva, também envolvemos, os alunos de graduação e pós-graduação, contribuindo fortemente para uma formação robusta e aderente aos problemas que a sociedade enfrenta no dia a dia. Então, a gente, nesse processo, tem nossos profissionais formados no espaço USP, saem daqui com, digamos, com o pé na realidade real que vão enfrentar na sua trajetória profissional. E exatamente essa capacidade do Centro de Síntese USP Cidades Globais de agregar, de criar sinergias, de pensar e buscar soluções inovadoras que possam acelerar essa transição para os municípios sustentáveis, que distingue o nosso grupo e nos qualifica para contribuir nessa estruturação e na coordenação do SEUR São Paulo. Mais uma vez, agradeço e destaco com muito prazer
que a gente faz parte dessa equipe e está bastante empolgado para os desdobramentos, algo que se junta ao Programa Nacional do CEURS Nacional, ao CEURS com a experiência que tem já de Santa Catarina. Então, a gente traz essa energia e também espera contribuir numa perspectiva aí de médio e longo prazo para a gente fortalecer esses diálogos com os municípios. Agradeço a todos. Fábio? Obrigado. Eu convido agora o professor Marcelo Schweire, ora Não estou coordenador ouvindo, executivo do Fábio. CEURS São Paulo, físico e engenheiro formado pela Poli-USP e com experiência na gestão pública de municípios paulistas. Professor? Precisa abrir o seu microfone. Eu acho que é o senhor quem o faz. Isto. Boa tarde a todos que nos assistem, professor Arlindo e toda essa equipe maravilhosa que vai se agregando e convergindo para o trabalho que envolve exatamente as parcerias com os municípios, né? Todos os professores aqui já têm experiências concretas, né? Nós somos uma equipe que, tanto individualmente como coletivamente, já trabalhamos com municípios e, assim como o pessoal de Santa Catarina, e isso traz que os cursos eles vão trazer não só um conhecimento teórico, mas exatamente a busca de interagir com a realidade dos municípios. A gente sabe que cada município é uma especificidade. A gente comenta que cada município tem o seu DNA, né? São 645 no estado, mas cada um tem a sua realidade. E para cada município se colocam questões, né? Que toda essa experiência traz, né? A necessidade de desenvolvimento. Então, a palavra desenvolvimento é a palavra-chave. Mas nós temos exemplos do passado que só o desenvolvimento econômico ele pode trazer grandes desajustes sociais e ambientais, né? É só ver as regiões metropolitanas principais do Brasil, né? Tudo que houve. Então, a questão está trabalhando com um conjunto grande de municípios, como da região de São José do Rio Preto, são 96 municípios, né? Ele traz esse desafio de buscar um novo modelo de desenvolvimento, que una a questão econômica, social e ambiental, né? Integrados, né? E aí se conta não só que nós estamos trazendo conhecimento, experiências, mas que no município existe o conhecimento tácito, o acúmulo, a compreensão do espaço, né? do território, e é nessa fusão que vai se buscar soluções, né? A gente sabe que muitas vezes no município existem ideias, existe uma visão do prefeito, de secretários, diretores, mas muitas vezes não existe a capacidade de desenvolver um projeto, de buscar os recursos que poderão dar sustentação a esses projetos, né? Então, com essa visão, é uma visão que é teórica, mas também prática, de ajudar os municípios, colaborar, interagir com os municípios, para que eles estejam mais capacitados para, no dia a dia, construir essas novas soluções, né? Dentro dessa visão. Acreditamos muito nisso, de que esse é um caminho que pode se generalizar para o estado de São Paulo, está começando na região de São José do Rio Preto, já tem toda a experiência em Santa Catarina e em outros lugares. Enfim, há uma perspectiva de que esse programa CEURS São Paulo ele se desenvolva ao longo dos próximos anos e consiga contribuir para a transformação do conjunto grande de municípios. É isso. Parabéns para essa equipe maravilhosa. Obrigado, professor. Bom, após essa primeira fase, essa primeira parte Microfone, Fábio. de caráter institucional e de objetivos gerais, nós pretendemos, nesse momento, passar por breves apresentações, breves explanações sobre as equipes, conteúdos e os objetivos de aprendizado dos 8 eixos estratégicos que nós vamos oferecer nesse programa. Relembrando que perguntas podem ser encaminhadas por e-mail pelo iearesponde.uspbr.br ou diretamente no chat do YouTube.
Com a palavra agora, o professor Rafael Moraes Pereira, que é coordenador do eixo Ambientes de Inovação, professor e pesquisador da FEA USP. Olá, boa tarde a todos, a todas. Obrigado pela palavra, Fábio. Na figura do professor Arlindo, cumprimento a todos e a todas aqui presentes. Muito feliz de estar fazendo parte aqui dessa equipe, representando esse tema estratégico, ambientes de inovação, na qual fazem parte também o professor Felipe Gurini, da FEA USP, e o professor Fábio Ferraz, pós-doutorado aqui no IEA. Bom, o nosso tema, né, tem a interface com a inovação, uma das premissas básicas é entender a inovação do ponto de vista colaborativo. Então, nesse nosso curso, enquanto tema estratégico para endereçar a sustentabilidade, a gente vai discutir os conceitos de ambientes de inovação. Então, esses ambientes, eles se configuram em ações como parques científicos tecnológicos, aceleradoras de empresas, até mesmo os distritos de inovação. Importante entender, né, como os objetivos de aprendizagem, a gente vai adotar como esse fenômeno dos ambientes de inovação, ele tem uma interface muito grande com a interação tanto com o poder público, as universidades e as empresas de forma colaborativa. Então, a gente espera que, ao final desse módulo, desse tema, os agentes, né, os nossos concursantes, possam repensar sua realidade no nível municipal, a partir de diagnósticos, e, a partir daí, desenvolver programas que possam desenvolver esses ambientes, pensando aí numa estratégia de mais longo prazo para endereçar questões pautadas na sustentabilidade. Finalizo aqui, né, convidando a toda a nossa audiência para conhecer o nosso curso de Ambiente e Inovação, bem como a todos os outros temas que serão apresentados aqui na sequência. Obrigado, Fábio. Obrigado, professor. Eu passo a palavra à professora Regina Sanches, coordenadora do eixo de Economia Circular, professora e pesquisadora do curso e do programa Têxtil e Moda da EASH USP. Boa tarde a todos, a todas. No eixo de economia circular será apresentado um modelo de geração de valor tradicional de consumo e produção, chamado modelo linear. Atualmente, esse modelo está sendo cada vez mais analisado dos pontos de vista social, ambiental e econômico, e comparado com os modelos de gestão de valor circulares. Os modelos circulares melhoram suas práticas de gerenciamento de recursos e contribuem para trajetórias de negócios mais sustentáveis. Durante o curso, serão apresentados conceitos relacionados ao modelo circular, tais como objetivos, principais características, principais normas relacionadas à circularidade, os princípios da economia circular, estudo do ciclo técnico e do biológico, apresentação de algumas estratégias, meios e procedimentos para atingir a economia circular e inovação dos modelos de negócio circular. Ao fim do curso, a gente espera que a pessoa consiga aplicar na sua empresa, na sua instituição, os conceitos apresentados durante o curso. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, professora. Convido agora o professor Paulo Pellegrino, coordenador do eixo Infraestrutura Verde e Soluções Baseadas na Natureza. Ele é professor sênior e pesquisador do IEA e da FAO-USP. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui podendo compartilhar esses projetos tão interessantes, mas nós lá no eixo de Infraestrutura Verde vamos justamente discutir como nós podemos identificar a infraestrutura verde já existente nas nossas cidades, nos municípios. Nós temos um exemplo tão fenomenal lá em Rio Preto, que é o parques setoriais, os parques setoriais que já há 50 anos a cidade foi implantando ao longo dos seus fundos de vale. Você tem aquele parque da represa municipal, você tem uma série de parques que formam já um corolário de espaços que amenizam o clima da cidade, que dão segurança e tranquilidade em relação à drenagem das águas. Então, nós temos todo o uso de lazer, de recreação, de bem-estar, de saúde pública que eles proporcionam. Então, nós vamos identificar onde já está a infraestrutura verde dessas cidades, porque esses parques de Rio Preto podem muito bem se expandir de um lado para
Engenheiro Smith, do outro lado para Mirassol. Você tem uma série de possibilidades de avançar com isso como espinha dorsal de uma infraestrutura verde regional. E eu acho que isso a gente vai poder discutir nesse nosso módulo. E aonde esses lugares se encontram degradados, ou interrompidos, ou há obstáculos, como que eles podem ser recuperados? E aonde eles não existem, como que eles podem ser criados, implantados como uma rede dispersa pelas cidades e criando uma resiliência urbana muito interessante para poder ser apresentada como adaptação das cidades às mudanças climáticas, entre outros aspectos que a gente pode trabalhar. Então, é nesses assuntos que nós vamos explorar o nosso tempo dentro desse curso e espero que a gente consiga ter um retorno muito bom de parte dos municípios para podermos avançar em soluções cada vez mais baseadas na natureza. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado a todos. Obrigado, professor. Eu convido agora o professor Edmur Stopa, que é coordenador do eixo Lazer e Esportes. O professor Edmur é professor e pesquisador do curso de Lazer e Turismo e do programa de turismo da EASH USP. Obrigado, Fábio. Boa tarde a todos que nos assistem. Então, como o Fábio falou, eu sou o Edmundo Stopa, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Sou o responsável pelo tema estratégico Qualidade de Vida, Esportes e Lazer, em conjunto com o pós-doutorando Denis Terezani. É importante falar da questão do lazer e do esporte enquanto participação social, enquanto direito social, cultura, e o curso desenvolvido busca tratar desses conceitos importantes que podem sustentar o desenvolvimento de políticas públicas na região administrativa de São José do Rio Preto, tanto para os gestores como para a sociedade civil como um todo. É importante destacar que o curso busca fazer inter-relações com esses da Agenda 2030. Então, obrigado, espero a participação de todos vocês. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, professor. Para nos falar sobre o eixo resíduos sólidos, eu convido a doutora Adriana Braga, que é geógrafa e pesquisadora de pós-doutorado no IEA USP, representando a coordenadora do eixo, a professora Wanda Günther, que é professora titular do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP. Professora, por favor. Boa tarde a todas e todos. Obrigado, Fábio, pela cessão da palavra. O eixo de resíduos sólidos, ele vai trazer, para quem quiser participar, fazer essa jornada de capacitação, uma visão muito interessante, muito integrada, porque às vezes no município a gente tem um grupo de pessoas que trabalha só na coleta, e às vezes num outro município ou no mesmo município que trabalham, por exemplo, com podas e jardins, né, que está associado inclusive à infraestrutura verde. Então, quando você coloca todos esses temas, esses conceitos básicos de resíduo sólido, no bojo de uma formação, de uma jornada de capacitação, a gente espera que os participantes tenham uma visão integrada da questão do gerenciamento adequado dos resíduos sólidos. No curso, a gente vai discutir também um pouquinho quais são as diretrizes legais no âmbito federal, estadual e municipal. E também vamos trazer uma visão como os planos ou as estratégias de resíduos sólidos urbanos se integram com outras políticas públicas municipais, como conversa com a Lei Orgânica Municipal, com o plano diretor, né, com a questão da saúde da mulher, com o ambiente de inovação para trazer novas tecnologias para tratar e cuidar dos resíduos sólidos. Um outro módulo que nós vamos discutir também é a governança, quem toma conta desses temas nos municípios, quem são os responsáveis, como eles se conversam, quais são os atores sociais, tanto públicos quanto privados, ou quanto o terceiro setor, ou a sociedade de uma maneira geral. E também, para concluir, nós vamos ilustrar com casos que podem dar a noção, né, ao estudante ou a pessoa que está fazendo o curso de como
temos boas iniciativas que a gente pode copiar adaptando, ou lições aprendidas de situações de gestão pública de resíduos que já foram feitas e não deram muito certo. Então, ao final do curso, a gente espera que quem fez tenha essa visão integrada da questão dos resíduos sólidos. Obrigada, Fábio. Eu que agradeço. Eu convido agora a professora Janina Unucci, que é coordenadora do eixo Saúde da Mulher, professora titular do Departamento de Ciência Política e professora da FEFELESH USP. Obrigada, Fábio. Boa tarde a todas e todos. Eu queria aqui cumprimentar a professora Arlindo Felipe Júnior e a doutora Ângela Amin, em nome de quem eu cumprimento todos os colegas e pesquisadores da USP e da UFSC que estão trabalhando juntos nesse projeto. Eu falo aqui em nome do grupo de estudos Saúde da Mulher, que é um grupo de estudos credenciado no Instituto de Estudos Avançados da USP. Esse grupo ele é coordenado pelo professor Edmundo Chada Baracá e pela professora Silvia Lourenço. O professor Baracá é professor do Departamento de Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP e também é responsável pela Diretoria de Saúde da Mulher da Secretaria da Saúde do Governo do Estado de São Paulo. Nós estamos trabalhando juntos aqui no IEA, implantando um observatório que pretende mapear e analisar os dados multidisciplinares para apoiar a tomada de decisões de gestores, sobretudo no setor público, na área da saúde da mulher. E a nossa proposta é realizar uma cartografia da saúde da mulher, entendendo que a saúde da mulher precisa ser vista a partir de várias abordagens, né? E para isso a gente precisa nos embasar em dados qualificados. Para isso a gente adota uma abordagem interdisciplinar, que conta com a participação de pesquisadores das áreas da saúde, da engenharia e das ciências sociais. Nossa meta é, então, compreender a saúde da mulher no seu macro contexto, abrangendo de forma integrada os aspectos físicos, mentais, socioculturais e econômicos, e levando em conta a agenda de debates em torno da igualdade e oportunidades em políticas de gênero. A gente vai trazer esses dados e a experiência dos pesquisadores envolvidos dessas várias áreas para esse curso, coordenado pela parceria do CEURS e o Centro de Síntese de Cidades Globais, da USP. E, por fim, eu só quero também agradecer a Silmara Veiga, pesquisadora de pós-doc, que está trabalhando nesse eixo da saúde da mulher. Obrigada, Fábio. Eu que agradeço. Com a palavra agora, a doutora Júlia Colombo, engenheira ambiental e sanitarista e pesquisadora de pós-doutorado, para falar sobre o eixo saneamento básico. A Júlia representa o coordenador do eixo, o professor Tadeu Malheiros, que está aqui conosco. Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer a presença de todos. Eu fico muito feliz de participar desse projeto e poder falar aqui um pouquinho sobre saneamento básico. Saneamento básico é um direito fundamental e um pilar essencial para a saúde, para a dignidade da população, para o desenvolvimento econômico e o equilíbrio ambiental. O saneamento básico, ele abrange 4 dimensões, né? Então, abastecimento de água, o tratamento de esgoto, a gestão de resíduos sólidos e também a drenagem. No entanto, no nosso curso, nós daremos foco nos serviços de abastecimento de água e de tratamento de esgoto. O nosso principal objetivo é proporcionar a compreensão dos conceitos mais importantes sobre saneamento e sensibilizar sobre a relevância de ações no campo do saneamento alinhados ao desenvolvimento municipal sustentável. Ao final desse curso, os participantes eles terão uma visão clara sobre o marco legal federal e do Estado de São Paulo, que dá as diretrizes e metas, né, nessa temática, para a gestão municipal e como aplicar o tema na prática local, desde governança até avaliação de resultados. Além disso, exploraremos a importante conexão entre o saneamento e a Agenda 2030, né, e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Muito obrigada e eu espero vê-los em breve aí no curso. Fábio. Obrigado, Júlia.
E, por fim, mas não menos importante, eu convido a professora Débora Cordeiro Braga, que é coordenadora do eixo Turismo Sustentável, professora e pesquisadora do programa e do curso de turismo da ECA USP. Boa tarde a todos. Eu queria saudar, né, essa equipe. A gente tem trabalhado incansavelmente para conseguir consolidar essa proposta em nível do Estado de São Paulo, especificamente na região de São José do Rio Preto. O tema que a gente vai levar com a intenção de contribuir e, ao mesmo tempo, dar subsídios para os munícipes ou, especificamente, gestores públicos municipais, está ligado à ideia do planejar o turismo antes que ele gere impactos negativos, né? Recentemente, diversos municípios dessa região foram classificados como municípios de interesse turístico pela Secretaria Estadual, e então acho que é o momento certo da gente estar construindo junto, né? Qual é a demanda que eles almejam, como eles vão, de repente, estruturar questões de divulgação, se os espaços estão preparados para uma visitação, um fluxo que normalmente é sazonal, então pode sobrecarregar a questão de saneamento e mobilidade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é a gente entender que o turismo pode gerar emprego, mas para isso há a necessidade da capacitação, do desenvolvimento de algumas habilidades, e é com essa intenção que a gente estruturou essa jornada de conhecimento. E, finalizando, né, eu acho que esse projeto e o programa de municipalização do turismo, que está vinculado ao Centro de Síntese, junto com o programa CEURS, ele resume toda a função da universidade, né? A gente viabiliza um envolvimento de alunos em todos os níveis, graduação, pós-graduação, pós-doutoramento, e faz com que a gente consiga entender os desafios pelo olhar teórico e, ao mesmo tempo, buscar soluções conjuntas entre teoria e prática. Muito obrigada, Fábio. Eu quem agradeço, professora. Bom, apresentados os eixos estratégicos, muito brevemente, eu gostaria de convidar o professor Fernando Gautier, que é professor titular e pesquisador do Programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento da UFSC, da Federal de Santa Catarina, que vai nos falar um pouco sobre o funcionamento do Moodle, do ambiente de aprendizagem e algumas outras questões operacionais. Sua palavra. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com a equipe do Centro de Síntese do IEA USP. Eu vou pedir licença para diferentes dos colegas fazer uma pequena apresentação. Estou controlando o tempo aqui, acho que não vai dar já. Vocês estão recebendo já? Acredito que sim. Agora sim. E agora sim. Então, rapidamente, a plataforma CEURS, onde vão acontecer os cursos, já está no ar, o endereço é esse, vocês podem acessar também pelo QR Code. Tá? Entrando na plataforma, vocês vão se dar de cara com essa página, onde tem aqui um banner que vai passando com os diferentes cursos, pequenas informações. Depois disso, algumas informações sobre os cursos, como é que aconteceram, e os cursos que são oferecidos. Mas o mais importante como vocês disseram, são 8 cursos, 9 cursos, junto com o curso de municipalização do CEURS, que estava aqui. E nesse primeiro curso, entre aspas, curso,
a gente faz um pequeno relato de todos os eixos que constituem o programa Seur São Paulo. O cadastro na plataforma, como o professor Pacheco disse, todos colocaram antes, a plataforma se constitui num instrumento inicialmente de cursos, mas certamente nós vamos ter um local de encontro dos técnicos do IEA, dos técnicos do SEURS, com o pessoal da cidade para discutir opções e outras aplicações. Para fazer o cadastro na plataforma é muito fácil, basta clicar ali no acessar, você vai ter, como quase todos os locais, que criar uma conta. Para isso, preenche os dados, nós estamos pedindo os dados normais, login, senha, nome, sobrenome, município, país, CPF e data de nascimento. Aqui está mais detalhado e importante saber que o nome usuário só aceita caracteres minúsculos alfanuméricos, e hífen, etc. Uma vez que você terminou de colocar as informações e submeteu, você vai receber um e-mail. Aqui está, nesse caso, um aviso na plataforma que está mandando um e-mail para a conta que você cadastrou. No e-mail, aqui a palavra aluno, porque eu me cadastrei como aluno, tem um link no qual você tem que clicar para nos assegurar que esse e-mail é verdadeiro. E imediatamente você já está cadastrado na plataforma. Vocês observem que muda um pouquinho o visual dela, porque você já está dentro da plataforma. Você, se quiser, pode acessar o perfil. No perfil tem várias informações. Posso alterar. Por exemplo, aqui estou mostrando uma alteração que eu fiz. Coloquei minha foto, e essa foto passa já a fazer parte do meu perfil na plataforma. Eu posso acessar um curso clicando em cima dele. No momento, os cursos ainda não estão disponíveis. O curso inicial, segundo o nosso planejamento, a municipalização da Agenda 2030, acontecerá no dia 11, ou seja, na próxima terça-feira, já estará disponível para autoinscrição. Ou seja, você está cadastrado, entra, se autoinscreve, tá? Atualmente, você consegue conhecer um pouco mais do curso e saber quem são os professores. E, na hora da inscrição, aqui está pedindo uma chave justamente porque não está aberto. Quando estiver aberto, não vai pedir chave e você se cadastra diretamente. Então, era isso, muito rapidamente. Mais uma vez, aqui está o QR Code. Se tiverem alguma dúvida, podem enviar e-mail que a gente terá prazer em responder. Obrigado, professor. Obrigado. Nós já estamos chegando perto do final, mas eu gostaria de resumir algumas perguntas e gostaria de convidar o professor Gautier e o professor Pacheco para resumir, muito resumidamente, ver se a gente consegue responder essas perguntas. Bom, eu acho que eu vou fazer as três juntas, porque todas têm a ver com a questão de inscrição e de realização do curso. Bom, quais são os pré-requisitos para fazer o curso? Se precisaria morar na região administrativa de Rio Preto? Aqui, né? Precisa ser funcionário público? Essa é uma primeira pergunta, grupo de perguntas. Uma segunda é: quais os prazos de inscrição e de realização do curso? Ou melhor, até quando ficam abertas as inscrições? E, uma vez feita a inscrição, em quanto tempo nós podemos cursar os módulos e as aulas? E uma última, que é qual é a carga horária e o tipo de certificado que eu recebo? Perfeito, professor Fábio. O professor Fernando, vou começar com a primeira parte, a questão do cronograma e carga horária, ele passa em seguida. Acho bem importante a pergunta, né? O Programa Nacional, o SEURS e, portanto, também o SEURS São Paulo, a gente tem usado até a expressão munícipes, né? Todos interessados no desenvolvimento da cidade, evidentemente, né? Do cidadão aos colaboradores de sociedade civil organizada, mas com ênfase, sim, aqueles que têm a responsabilidade de fazer acontecer.
a gestão municipal, né? Os colaboradores, funcionários das prefeituras, das câmaras municipais. Então, ele é um programa aberto. Naquela primeira pergunta, eu preciso ser funcionário público? A resposta é não, não precisa ser funcionário público, mas ele está dedicado a essas pessoas que têm a responsabilidade de municipalizar o desenvolvimento sustentável nas suas ações de Estado. E ele é aberto, e assim tem sido. Naqueles 1.300 que o Seuros Nacional fez, a gente tem, inclusive, estudantes, mas a maioria, sem dúvida, é funcionário municipal das prefeituras e câmaras municipais. Acredito que ocorrerá o mesmo aí nesse espectro do Seuros São Paulo. A segunda pergunta é se tem que ter residência, né, na região de São José do Rio Preto. A resposta é não, né? Vocês viram ali o professor Fernando mostrando, não há uma necessidade de vinculação de endereço. O programa continua aberto na sua concepção de um programa aberto e gratuito. Contudo, né, professora Débora, professor Tadeu, é evidente que a nossa ênfase, os nossos casos regionais, os cases que estão sendo buscados em cada eixo são, sim, voltados a São José do Rio Preto nesta primeira edição do Seur São Paulo, com a expectativa de ampliarmos na sequência. Em relação às cargas horárias, o professor Fernando comenta, mas acho importante lembrar o seguinte, datas, né? Estamos iniciando no dia 11 de novembro, mas é um programa que se manterá aberto. Então, uma questão é o programa SEURS, é a continuidade e a abertura dele. A questão específica de curso, bom, você vai ver a cada curso. Esses primeiros que serão lançados são todos de 5 horas. Depois, ano que vem, nós teremos, esses são introdutórios. Nós teremos novamente para cada eixo os cursos de fundamentos, né? E assim seguirá para cada jornada de capacitação a sua própria formação. Mas eu acho que cabe agora nesses que estão sendo lançados, né, professor Fernando, começar o primeiro dia 11, depois nós temos um cronograma na sequência. Obrigado, professor. O curso será lançado dia 11, é o de municipalização. Esse aí tem uma carga um pouquinho maior, porque trata todos os ODS e trata toda a questão da gestão da cidade também. E ele tem 10 horas aula prevista. Ele tem uma apostila, um e-book na forma que ajuda, tem vários vídeos para assistir, e eu diria o seguinte, o aluno tem um prazo que necessitar para fazer. Acho que nós vamos colocar um prazo máximo de 3 meses para fazer. Mas tem gente que consegue fazer em 1, 2 semanas, se dedicar, sem problema nenhum. O resto dos cursos é com carga horária de 5 horas, eles são introdutórios aos temas. Como disse o professor Roberto, a equipe da USP está produzindo mais material, que certamente será disponibilizado no ano que vem, que esperamos que esteja pronto em janeiro, para os demais e-books sobre cada tema, e possivelmente teremos cursos mais aprofundados ao longo do tempo. A questão é autoavaliativa, ou seja, cada curso você faz a avaliação, preenchendo os requisitos da avaliação, você tem direito a uma declaração emitida pelo programa SEURS e pelo professor responsável pelo curso. E ele é feito automaticamente, você vai ter acesso a ele no próprio Moodle. Acho que eu respondi. Muitíssimo obrigado, professores. Bom, representando o grupo de pesquisadores, eu gostaria de manifestar a nossa satisfação de poder participar desse programa, desejar a todos muito sucesso e volto ao início pedindo que o professor Arlindo Felipe Júnior faça o fechamento e nos reforce as boas-vindas a todos. Obrigado. Obrigado, professor Fábio Ferraz. Esse lançamento, ele, de fato, eu diria que ele configura um processo que é contínuo, ele tem uma responsabilidade bastante significativa no envolvimento desses profissionais, quer sejam do setor público, quer sejam da sociedade civil, e que queiram participar, mas, ao mesmo tempo, a necessidade de entender que
um processo com essas características que traz a questão da sustentabilidade, utilizando os objetivos do desenvolvimento sustentável, as suas metas, né, pode, de fato, se tornar um fator de transformação da administração dos municípios, do parlamento dos municípios e, seguramente, na formação daqueles que queiram contribuir, enquanto cidadãos, de organizações não governamentais, organizações da sociedade civil, que têm conexão com o próprio município. Imagino, então, até dentro da colocação feita pelo professor Roberto Pacheco e pelo professor Gautier, a importância de que qualquer pessoa do território do Estado de São Paulo que queira participar, possa participar, dentro daquelas características que ali foram pensadas. E o fator de ser uma atividade em caráter de atuação totalmente gratuitos e, neste momento, online. E eu me permitiria, se você me possibilitar, Fábio, fazer uma observação. Eu lembro, e eu imagino que isso possa ter reflexos nisso, e quem trabalhou nisso e esteve também envolvido nisso foi o professor Tadeu Malheiros, no que eu vou mencionar. Quando foi feita a proposta de criar a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente do município de São Paulo, que não tinha órgão ambiental, e que foi conduzido esse processo pelo engenheiro Werner Zulauf, que se tornou o seu primeiro secretário. Mas quando foi feito isso, a ideia era criar uma secretaria estruturada, com todo um processo jurídico devidamente alicerçado, e isto teve a aprovação da proposta da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente por unanimidade dos 55 vereadores da Câmara Municipal de São Paulo. E, ao ser criado, de onde viriam os funcionários para essa secretaria? E aí foi decidido, naquela época, pelo prefeito e pelos secretários, de que haveria um processo de seleção de servidores da própria Prefeitura de São Paulo, já que não haveria, naquele momento, concursos. E, para isso, foi feito realmente um processo de seleção e como tornar, então, esses profissionais agora membros dessa Secretaria do Verde e do Meio Ambiente para cuidar da questão ambiental do município de São Paulo. E, nesse momento, o processo de seleção realmente foi um processo de seleção, de comissão analisando os pedidos daqueles que queriam fazer. E, a partir daí, foi feito um convênio com a Universidade de São Paulo para formar, em nível de especialização, esses profissionais. Foram formados, em 4 anos, 450 profissionais, engenheiros, biólogos, químicos, turismólogos, enfim, as várias formações profissionais, arquitetos, urbanistas, foram, então, e fizeram os cursos da Universidade de São Paulo, respectivamente, nessas áreas, né, de gestão ambiental, educação ambiental, controle ambiental, direito ambiental, e esses cursos eram sempre cursos de 1 ano. E o interessante é que, após esses cursos serem feitos, a Secretaria se instalou com um grau de qualidade bastante significativo, trazendo grandes contribuições às decisões que vieram a ser tomadas pelo Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, chamado CADES, que foi o Conselho de Meio Ambiente da cidade de São Paulo. E, nesse aspecto, desses 450 profissionais, mais de 30% deles vieram depois a fazer mestrado e doutorado. Então, o que eu gostaria de mencionar aqui é que desses colegas que agora estão adentrando esse curso, eu tenho certeza que eu vou ver vários de vocês, daqui a pouco, mestres e doutores, começando por aqui. E, seguramente, com isso, o Brasil vai se tornar muito melhor por ter profissionais capacitados, qualificados e comprometidos com o desenvolvimento do seu próprio município, do Estado e do país. Obrigado, professor Fábio. E sucesso a todo mundo. Espero que a gente possa ter, né, professor
Roberto Pacheco e professor Gautier, venhamos a ter aqui formaturas dessa turma, né? De tal forma que a gente cresça em conjunto. E um sucesso a todos, aos professores todos, realmente desejando que vocês consigam, de fato, contribuir para essa condição de melhorar a vida da sociedade paulista e brasileira. Obrigado a todos e ótimo curso.